Que privilégio, que prazer, que alegria a gente poder estar juntos. Hoje é o Tadel, né? O que é o Tadel? Treinamento avançado de líderes, treinamento avançado de liderança, nosso Tadel. Graças a Deus pelo nosso Tadel, porque é aqui no Tadel que tantos líderes de célula, tantos pastores começaram o seu treinamento, né? E hoje alguns estão aqui em Santarém, outros estão até em outros lugares, outras cidades, porque aceitaram esse privilégio de serem treinados no Tadel. Nós estamos aí com uma série que começou na terça-feira passada, né, buscando a excelência, e hoje nós queremos falar sobre liderando com excelência. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem aí no smartphone, você pode ler aí no smartphone, em Daniel capítulo 6, versículo 1 a 4. Amém? Daniel, um dos profetas menores, né? Um dos profetas bíblicos, muito importante esse livro de Daniel. E nós lemos assim no capítulo 6, versículo 1: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, a fim de que estes sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse nenhum dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava a esses presidentes e a todos os sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar em Daniel alguma ocasião contra ele a respeito do reino, do seu trabalho, mas não podiam achar ocasião ou falha alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nenhuma falta. Olha, queridos, nós estamos falando aqui de uma liderança com excelência, né? Não só hoje em dia, não só a igreja precisa de uma liderança cada dia que está crescendo em excelência, mas em todo lugar, né? Em todas as áreas da sociedade nós precisamos de uma liderança de excelência, na área da política, na área da indústria, do comércio, na área da igreja também. E nós vemos que no reino de Deus, já no Antigo Testamento, onde não tinha essa preparação toda hoje que a gente tem, né? Tem formação hoje para liderança, formação acadêmica, mestrado, doutorado para essas áreas. Hoje em dia, naquela época não tinha, mas acima do conhecimento que o líder possa ter da sua área, da sua atuação, ele precisa ter outros valores, né, na sua própria vida pessoal. E aí no reino de Deus, esses valores têm que ser muito mais ricos, porque nós estamos tratando do reino, nós estamos tratando do mundo espiritual, nós estamos tratando de pessoas, e é onde geralmente a liderança é voluntária. Na igreja, geralmente a maioria das pessoas que participam de um grupo de liderança, esse grupo é voluntário. Mas isso não significa que por sermos voluntários, voluntário não é no sentido de que eu sou voluntário, não precisa ter muito compromisso. Pelo contrário, não é verdade? É muito mais do que voluntário.
Você foi comprado, você foi separado por Deus, né? E na verdade, esse nosso, se podemos usar essa palavra, esse nosso voluntariado é uma resposta do reconhecimento do preço que Jesus pagou por nós, pela nossa própria vida. É por isso que nós estamos aqui, dando a Ele a resposta, fazendo valer a pena o sacrifício que Ele fez como líder, como nosso líder espiritual. Agora, falando aqui sobre essa liderança com excelência, aqui numa introdução que nós colocamos, um dos grandes princípios para a liderança de célula bem-sucedida é investimento na vida das pessoas, né? Investimento na vida das pessoas, que assim como eu, assim como todos nós que estamos aqui, queridos, recebemos investimento ao longo da nossa vida. Se eu for falar para você, quando eu cheguei na igreja, quem investiu na minha vida até hoje, eu vou falar o nome de várias pessoas, vários discipuladores, vários pastores, vários líderes que investiram na minha vida. Eu jamais vou deixar de reconhecer o papel que cada um exerceu, me ajudando para chegar até onde eu cheguei pela graça de Deus. E aqui eu quero continuar crescendo, porque a gente continua no reino de Deus. Liderança não para. A gente não para de aprender, a gente não para de aperfeiçoar, a gente não para de crescer. A cada dia a gente procurar ser aquele líder melhor. Por quê? Porque o reino de Deus é prioridade na nossa vida. Amém? O reino de Deus é prioridade na nossa vida. E esse investimento que nós estamos falando aqui, tanto na nossa vida, quando nós cuidamos de pessoas, investindo em nós mesmos, lendo bons livros, tirando tempo com Deus, lendo a palavra de Deus, procurando conhecer mais sobre as bases bíblicas, né? A teologia cristã, a doutrina, a gente procurar cada dia aprofundar mais e mais para poder ter resposta, para poder ser mais eficiente na nossa atuação como pastor, como um supervisor de célula, como um líder de célula, como um discipulador. Essa eficiência, investimento em nós, na nossa própria vida, mas investimento a partir de nós para a vida daqueles que nós estamos cuidando, daqueles que nós estamos discipulando, aquelas pessoas que nós estamos investindo na vida delas. Jesus fez isso muito bem em homens que não tinham tanto preparo. Você já pensou em Jesus, queridos? Jesus, ele poderia ter ido atrás dos melhores. Ele poderia ter ido lá na faculdade dos rabinos de Jerusalém, escolhido lá alguns dos melhores que tinha por lá, algum dos melhores discípulos dos escribas. Ele poderia ter ido lá, escolhido os melhores. Mas é interessante que havia um prazer no coração de Jesus de pegar a pessoa do nível mais raso, pegar as pessoas lá da periferia, lá de Cafarnaum, da beira do mar da Galileia, pessoas que não tinham conhecimento de causa daquilo que se tornariam, da área que eles iam atuar. Mas Jesus pegou aqueles homens, investiu na vida deles, transformou aqueles homens incautos, iletrados, que não tinham tanta experiência, não tinham tanto conhecimento a não ser de pesca, né? E da profissão que eles exerciam. Mas Jesus pegou aqueles homens lá de baixo, treinou. Sabe, eu gosto no versículo que tem lá no Evangelho de João, que tendo amado os seus, lá em João 17, né? Fala sobre isso, que Jesus, tendo amado os seus, Ele os amou até o fim. Ele investiu tudo na vida daqueles discípulos, Ele andou com eles. A gente pensa que o ministério de Jesus foi a maior parte curando enfermos, pregando para a multidão, expulsando o demônio. Não, isso aí foi, segundo os estudiosos, isso foi 20% do ministério de Jesus, porque 80% ele estava andando com os discípulos, estava caminhando com os discípulos, ele estava treinando os seus discípulos, ele estava investindo na vida dos seus discípulos. Ele passou a vida toda fazendo isso, e no final eles ainda não estavam totalmente prontos, mas ele disse: ainda não acabou,
Ainda não acabou. Lá em Atos 1:8 ele disse: vocês receberão poder, agora que vocês foram treinados, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Porque a unção completa o aprendizado, a unção completa o investimento que eles receberam naqueles 3 anos e meio de ministério de Jesus. E aí eles estavam prontos para alcançar o mundo para a glória de Deus. Mas eles receberam investimento de qualidade na sua própria formação. Amém, queridos? E nós dizemos o seguinte, irmãos: cada semente produz segundo a sua espécie, né? Um bom discipulador, se ele é um discipulador de excelência, ele vai treinar outros discípulos que também vão discipular com excelência. Se ele é um bom líder, ele vai treinar outros líderes que também vão liderar com excelência. É verdade? É isso que acontece no treinamento, no investimento. Para termos bons líderes de célula, para termos bons supervisores de célula, nós vamos precisar estar com eles, andar com eles, treiná-los, conversar, passar a visão, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, até que a repetição vai gerando clareza na mente, no coração desses liderados. E aí eles vão se tornar tão apaixonados, tão bons, em nome de Jesus, quanto você é. Amém? Não, o amém foi fraco, irmão. Eles vão se tornar, vou repetir para você dar um amém mais forte. Amém, irmãos? Aleluia. Eles vão se tornar tão bons, tão apaixonados, tão incendiados quanto você é. Amém? Eu creio que você é de uma boa espécie. Vamos aplaudir Jesus, amém, queridos? Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Então, é assim na vida ministerial, na vida natural é assim. A semente produz segundo a sua espécie. Boas sementes vão produzir bons frutos, né? Assim nós também temos que buscar a cada dia essa excelência. Então, o que fazer? Uma pergunta aqui nessa palavra: o que fazer para gerar esses líderes de excelência? Em primeiro lugar, traga para perto de você aqueles que você quer treinar. Traga para perto, chama para estar junto, sabe? Não é nada muito misterioso, mas aquelas coisas básicas, simples. Como é que Jesus treinou? A gente olha para Jesus, você não vê Jesus ali com uma teologia muito profunda, com o ensino era profundo, mas você não vê ele com uma formalidade toda para ensinar os seus discípulos. Ele ensinava na prática, ele ensinava tomando café, ele ensinava almoçando, ele ensinava andando aquelas longas jornadas que eles faziam naquela época, né? Eles andavam muito tempo, então Jesus tinha muito tempo para conversar com eles, e conversava e tomava café, enquanto comiam já surgia uma ideia, e Jesus ia ministrando, e eles foram aprendendo. Algumas vezes Jesus mandou eles fazer, eles falharam, depois Jesus deu uma repreensão, homens de pequena fé, mas depois eles aprenderam aquela lição, e na próxima eles se saíram bem, né? Eles se saíram muito bem. Mas isso só é possível quando a gente está junto, quando a gente anda próximo, quando a gente anda junto. Isso só é possível dessa forma. Se os seus liderados, os seus discípulos, eles estiverem junto com você, se eles estiverem próximos de você, eles vão absorver o máximo daquilo que você tem para passar para eles. Amém? Eles vão absorver o máximo, e eles vão reproduzir aquilo que você está fazendo. Você vai se reproduzir neles, e eles vão se reproduzir na vida dos outros que Deus colocar ao cuidado deles também. Então isso é um princípio. Traga seus liderados para perto de você. Segundo, concentre-se nas pessoas com potencial para a liderança. Eu não estou querendo dizer aqui nesse princípio, querido, que existe pessoas que não têm potencial para a liderança. Isso não é verdade, né? Todos nós temos potencial para a liderança. Você pode encontrar pessoas de todo jeito. A gente pensa que são aquelas pessoas sanguíneas que têm potencial para a liderança. A gente pensa que são aquelas pessoas coléricas que têm potencial para a liderança, e que os fleumáticos e os melancólicos, eles não têm potencial para a liderança, porque afinal de contas eles não falam muito, eles não são muito extrovertidos, eles são mais discretos. Isso não é verdade. Existem pesquisas de liderança no mundo todo, se você procurar, você vai encontrar.
que existem pessoas de todos os tipos de temperamento que são líderes excelentes, porque eles receberam investimento, mas eles receberam investimento porque também eles se expuseram a esse investimento, eles quiseram receber investimento. E tem pessoas que o que eu estou querendo falar aqui nesse ponto, potencial para a liderança, é que tem pessoas que vão responder rápido, tem pessoas que na hora, tem pessoas que assim, quando chega na igreja, meu irmão, sabe, aquela pessoa que quer tudo, ela quer estar em Tadel, ela quer estar no culto, ela quer estar no discipulado, ela já quer discipular, ela vai para tudo quanto é tipo de reunião da igreja que tiver, é aquela pessoa que está presente em tudo, sabe, é aquela pessoa que quer crescer, é aquela pessoa que é inevitável a gente não investir na vida dela, é inevitável, não tem outra saída a não ser: vem cá, cara, vem cá, eu vou te chamar aqui para perto, vou te discipular, vou cuidar de você, porque eu sei que você tem vontade, você quer crescer, então vamos andar junto aqui, você vai crescer. Na verdade, o potencial para a liderança é mais a disposição que cada pessoa tem, né? A disposição. Eu posso não ter muitas habilidades, mas se alguém me treinar, se alguém investir na minha vida, eu vou adquirir habilidades. Vai ter um discípulo seu que talvez não tenha muitas habilidades, mas se você investir na vida deles, se você investir nele, para ele ser um líder de célula, para ele ser um discipulador, para ele ser um supervisor, ele vai crescer, ele vai deslanchar, ele vai avançar, ele vai longe, porque o investimento fala tudo na vida de uma pessoa. E a pessoa que responde assim, rapidamente, ela cresce mais rápido. Vai ter pessoas que talvez vai responder assim mais lentamente, né? Você vai ter que investir bastante, você vai ter que chamar bastante. Não se irrite, como diz o Chaves, não se irrite com ela. Acredita, porque vai ter um dia que ela vai despertar, e quando ela despertar, você vai ver, meu irmão, ela vai avançar, ela vai querer, ela vai crescer. No dia que a alma dela pegar fogo, né? No dia que a alma dela estiver incendiada pela visão, no dia que a alma dela estiver incendiada pelo reino de Deus, sabe, ela vai despontar, ela vai despontar. É que tem algumas, sabe, é igual aquela comparação, é que tem algumas pessoas que é meio fogão a lenha, né? Você tem que abanar, até a alma dela ficar incendiada. E tem pessoas que não, é igual micro-ondas, é mais rápido, pega logo fogo, uma alma, a combustão é maior, é muito mais rápido. Mas a gente respeita a resposta de cada pessoa, a gente não abre mão de ninguém, a gente acredita em todo mundo, porque mais cedo ou mais tarde, todos que foram chamados por Deus, todos eles vão cumprir a missão que Deus deu a cada um deles, em nome de Jesus. E o nosso papel é continuar molhando a planta, é continuar colocando lá o adubo, é continuar investindo na vida ali. Não frutificou esse ano? Vamos queimar, vamos arrancar essa videira, ou essa figueira. Mas Jesus disse não, o agricultor disse: não, Senhor, vamos esperar mais esse ano. Amém? Vamos esperar mais esse ano. Se no outro ano ela não der fruta, a gente resolve isso aí. Mas agora, vamos dar mais um tempo. Vamos andar mais uma milha, vamos investir mais um pouco, vamos acreditar. Estou me referindo àquela parábola da videira estéril, né? da figueira estéril, melhor dizendo. Em terceiro lugar, faça investimento pesado de tempo, cuidado, tempo e cuidado na vida dessas pessoas. Às vezes a gente tem uma vida meio corrida, até ministerialmente falando, às vezes a nossa tendência é ter uma vida muito corrida, para cá, para ali. Se você não parar, né? Se a gente não parar para ouvir as pessoas, perde muita coisa, tem muita perda. Mas, como diz aquele general, não sou bom de inglês, irmão, sou péssimo, Schwarzkopf, eu acho, um grande general da guerra do Golfo, e ele disse que o líder ele tem que andar devagar no meio da multidão, né? Porque andando devagar no meio da multidão, você observa um, você ouve outro, você enxerga outro que está com problema, né? As pessoas vão te chamar, vão pedir ajuda. Nós não somos líderes intocáveis,
Nós não somos. Eu vi uma vez alguém reclamar de um líder, e ele estava falando assim que no final esse líder só queria pregar. Isso era numa conferência. Só queria pregar e sair escondido de fininho para ninguém parar ele no meio do caminho, para ninguém falar com ele, né? Alguém reclamou aqui numa das nossas conferências. Mas acontece. Claro que nós tínhamos líderes de várias denominações, né? Mas acontece. Talvez tenha razão, era o momento daquele líder, mas nós aprendemos com nossa liderança, irmãos, a parar para ouvir todo mundo, sabe? A estar disponível no que for necessário. Não é da minha célula, mas eu tenho que estar disponível. É da igreja. Não é da minha área, não é do meu distrito, não é da minha rede, mas se precisar, eu vou estar lá para ajudar, se for preciso, né? Ontem à noite mesmo, eu fui orar por uma ovelha de uma rede, né? Mas eu falei com o supervisor, com o líder da rede primeiro, porque me chamaram lá, era próximo, eu vou lá para orar, caso de libertação, né? Fui lá, depois o líder da rede agradeceu, amém, nós estamos aqui, nós somos uma só igreja, nós somos um só ministério, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para somar no que for preciso, e Deus é fiel e vai nos abençoar, vai nos dar graça a cada dia, investimento de tempo e cuidado para os novos líderes que estão chegando. Então uma pergunta muito importante, como diz o ditado, uma pergunta que não quer calar: como podemos determinar se alguém tem ou não tem o potencial para se tornar um líder de excelência na escala progressiva, ou na escada progressiva? Quando eu falo escada progressiva aqui, nós temos a escada do sucesso, queridos. A escada do sucesso é aquela, né? Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar para se tornar líder de célula. Mas a escada não para ali. A escada progressiva do sucesso, ela continua. Líder de célula, supervisor de célula, supervisor de setor, supervisor de área, pastor de distrito, não é verdade? Pastor de rede. A escada é progressiva. A escada não para até ali, até a pessoa se tornar um líder de célula. Ela só não cresce na escada progressiva se ela não quiser. Se uma pessoa quiser ser líder de célula para o resto da vida dela, a gente respeita, né? Até aquela pessoa que não quer ser um líder de célula, mas quer ser um discipulador bem sucedido, quer ser um membro muito ativo na sua célula, a gente respeita, a gente honra, a gente abençoa, porque vai ver que Deus chamou ela para fazer aquilo ali mesmo. Mas aqueles que vão além, a gente incentiva, a gente encoraja. A escada é progressiva, é para quem quer crescer mais, quem quer ir mais além. Afinal de contas, muitos são chamados para serem pastores mesmo, para chegar no nível pastoral. E esse ponto aqui é importante, muito importante. Em primeiro lugar, o discipulado. O discipulado é uma chave mestra, quando ele é feito com qualidade, para descobrir líderes em potencial. Essa pergunta é: como podemos determinar se alguém tem ou não o potencial para se tornar um líder de excelência na escala progressiva da liderança de célula? Uma das formas para descobrir é o discipulado mesmo. Discipulado sendo feito com qualidade, trabalhando na vida pessoal da pessoa. Tem essa, a gente diz assim, uma via de mão dupla, né? Discipulado tanto trabalha na área pessoal quanto na área ministerial. Vai ter coisas que vai ter que trabalhar, onde? No discipulado. Coisas que podem atrapalhar aquela pessoa de ser um líder, coisas que podem impedir aquela pessoa de crescer, de continuar crescendo, de dar um bom testemunho lá na frente, né? Quantas vezes a gente no discipulado investe na vida de uma pessoa que tem um potencial ministerial, mas na vida pessoal ela tem muitos problemas que precisam ser trabalhados, né? Na vida familiar, no caráter, na vida moral, né? Enfim. E essa área pessoal, ela é trabalhada através do discipulado como a chave, como diz aqui, a chave mestra, sendo essa ferramenta tão importante para descobrir os talentos, digamos assim, o chamado de cada pessoa.
investindo na vida pessoal e ministerial. E segundo, treinamento. Diga, discipulado e treinamento. Onde é que a gente treina, irmão? Nós temos muita forma de treinar. A gente treina na prática da reunião da célula, treina no Tadel, treina no CBL, treina no encontro, treina no EDD. Tudo isso um dia vai voltar, amém, irmãos? Tudo isso nós vamos ter. DLC, EDD, nós temos a EMP, a escola ministerial. Nós temos muitas formas de treinar as pessoas. Então, discipulado como chave mestra para trabalhar na vida pessoal e ministerial. E o treinamento contínuo que continua. Treinamento contínuo no Tadel. Sabe, nós estamos bem limitados, mas eu estou vendo aqui que ainda tem umas cadeiras vazias aqui, não é verdade? Ainda pode lotar mais aqui. E quando voltar o outro Tadel, nós vamos lotar. Logo, logo a gente vai estar aqui com as 1.300 cadeiras que cabem aqui, se eu não me engano, não é verdade? Lotado aqui, os 2 Tadéis. Você crê nisso, irmão? Logo, logo. É a nossa fé, nossa confiança. E aqui todos os núcleos vão estar lotados também, porque Deus é fiel. A gente está retomando de verdade esse propósito de Deus na nossa vida. Agora, eu quero falar para você algumas características rapidinho aqui de um líder de célula de excelência. Uma delas é fidelidade. Esse líder de excelência, ele tem essa característica, a fidelidade a Deus, a sua família, né? Fiel a Deus, fiel na sua vida espiritual, fiel na sua vida devocional. Ele é fiel à sua família, ele dá bom testemunho, ele cuida bem da esposa, do marido, dos filhos, né? Ele é um exemplo de pai, ou de mãe, ou de filho. Ele é um exemplo de marido ou de esposa. Ele é fiel na sua família, ele é fiel na sua igreja local. Ele é fiel com os compromissos da igreja local. Ele é um exemplo disso, fidelidade. Ele é um exemplo de fidelidade com a liderança que Deus colocou sobre a vida dele e com aqueles que lhes foram confiados. Não desperdice, irmãos. Deus tem colocado nas suas mãos pessoas muito importantes, pessoas muito preciosas. Deus tem colocado os seus melhores tesouros nas suas mãos, amém? Deus tem colocado preciosidade nas suas mãos. Deus tem colocado na sua vida dons especiais, mas Deus tem colocado pessoas especiais também na sua vida, amém, queridos? Hoje em dia na igreja, às vezes as pessoas, tem muita gente na igreja que ela só reconhece como algo especial de Deus, os dons especiais que Deus colocou na vida dela. Mas eu te falo que não somente os dons especiais que Deus colocou na nossa vida, Deus tem colocado na nossa vida também pessoas especiais que Deus acreditou nas nossas mãos para a gente cuidar, investir na vida delas. Elas vão frutificar e um dia serão pais de multidões, mães de multidões para a glória de Deus. Você crê nisso, irmãos? Amém. Eu quero declarar que você é um agente, você é um multiplicador de sucesso, né? Você é um pai de multidões, uma mãe de multidões de sucesso, porque você foi chamado por Deus para ser um líder de excelência, em nome de Jesus. Aleluia. Eu tomo posse para a minha vida. Segundo, o líder de excelência, ele é abnegado, está disposto a dedicar seu tempo, e isso sacrificialmente, né, as pessoas que compõem a sua célula. É claro que você não vai dedicar mais tempo para as pessoas da sua célula do que para a sua família, é claro, né? Sua família, seu rebanho principal é a sua esposa, se você é marido, é claro, né? Ou vice-versa, seus filhos são suas principais ovelhas, seu principal rebanho. Mas esse ponto aqui da abnegação, eu gosto de um texto lá de Marcos 8,34, onde Jesus diz que nisto conhecerão todos que são meus discípulos. É outro texto, mas ele está falando ali a respeito de abnegação. Se alguém quer ser meu discípulo, exatamente isso, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É consagração, é abnegação.
é entrega total, sabe? Líderes que são abnegados. Irmãos, eu sei que você já trabalhou em empresas, eu já trabalhei, antes de vir para o ministério de tempo integral, eu trabalhei em 3 empresas, né? Fora os trabalhos que fazia sem ser carteira assinada em outros lugares, mas de carteira mesmo, 3 empresas. E trabalhando em empresas, a gente vê que tem aqueles funcionários que ficam escorando, né? Você já trabalhou em lugar assim, que tem aquele que é o escorão? Patrão saiu, aí ele põe logo uma cadeira para sentar, né? Aí lá vem o patrão, rapidinho. Está entendendo? Todo lugar. Mas aquele que é abnegado, não, ele está lá, ele sabe, eu sei minha responsabilidade. Eu já quero passar para o próximo ponto aqui. Comprometido. Líder de excelência, ele é comprometido, ele tem um alvo bem definido de buscar o sucesso naquilo que faz, inclusive na sua célula, né? Buscar o sucesso, buscar o crescimento. Até mesmo, eu quero que você entenda mal essa frase aí do final, né? Projeto pessoal. Claro que você tem projetos pessoais. Todos nós aqui temos o trabalho, temos sonhos. É a casa própria, é o carro, é a faculdade. Todo mundo sonha, todo mundo tem. Não quero que você entenda mal aqui, que eu estou dizendo que os sonhos pessoais agora não valem nada. Mas eu quero falar como Jesus falou: o reino de Deus é prioridade na nossa vida. Amém, irmãos? Quando eu falo de célula, eu estou falando de reino de Deus. O reino de Deus é uma prioridade na nossa vida. Ninguém deve abandonar o seu trabalho, a sua faculdade, os seus sonhos pessoais. Pelo contrário, esses sonhos, essa faculdade, aquilo que você conquista na vida pessoal deve ser canal para o reino de Deus. Amém? Para alcançar pessoas, para alcançar vidas. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, pessoas comprometidas com o reino de Deus, que não abrem mão de nada. Pode vir tempestade, o tempo pode estar ruim como estiver, queridos, mas eles estão lá trabalhando, eles estão lá. Nesse tempo de pandemia agora, é um refinador, sabe? Parece que aquela palavra que Deus falou lá no final do livro de Zacarias está se cumprindo agora. Malaquias, né? Zacarias também, que ele fala que ele vem como a potassa do lavandeiro, e ali o fogo do ourives é para purificar, porque é nesse tempo de pandemia, algumas pessoas elas ficam retraídas, com medo de tudo, mas tem pessoas que elas estão se precavendo, elas estão tomando todas as medidas necessárias, mas elas não param a vida delas. Elas estão orando, elas estão lendo a Bíblia, elas estão buscando, elas estão ligando para um discípulo, estão ligando para outro, estão ligando para outro líder, estão trabalhando. Cadê esses trabalhadores do reino aqui? Amém, queridos? É você. Por isso que você está aqui no Tadel, porque você é assim. Você está fazendo isso, está fazendo bem para a glória de Deus. Quarto princípio aqui muito importante de líderes de excelência: ele é ensinável, está aberto a dar feedbacks, está aberto a sugestão, está aberto a sempre estar aprendendo inclusive com quem tem sucesso. Ninguém sabe tudo, né? Nesse tempo difícil, as pessoas ensináveis, elas prestam atenção. Peraí, deixa eu ver o que o outro está fazendo ali, que está dando certo, preciso aprender. Liga para ele, o que você está fazendo? Eu quero fazer também, eu quero praticar. Como é que você está fazendo a sua reunião de célula? Estou fazendo assim, está dando certo, estou consolidando todo mundo, mesmo não está presencial tudo ainda, mas nós estamos fazendo online, nós estamos aqui fazendo aqui no aplicativo aqui, nós estamos ligando uns para os outros, nós estamos nos reunindo para orar naquele horário. Glória a Deus. São líderes ensináveis, sempre aprendendo. Amém? Diga comigo assim: sempre aprendendo. Nós nunca sabemos tudo, irmãos, e nós temos que ser humildes para aprender. Com qualquer pessoa, temos que ser humildes para aprender. Temos que estar dispostos a aprender, disponíveis para aprender o tempo todo. E outro princípio e último aqui: age como um servo. Atitude de servo que coloca os outros como prioridade. Atitude de servo que coloca os outros em primeiro lugar.
né? E claro que você não vai deixar as pessoas abusarem de você só porque você é um servo. Claro que não, né? Assim você vai orar e ter cuidado. Mas o que eu estou falando aqui, que nós devemos entender que liderar no reino de Deus é servir. Amém? Liderar no reino de Deus é servir. Nós estamos aqui para servir as pessoas e não para ser servido. Até o John Maxwell fala isso num dos livros dele. O diferencial do grande líder não é o número de pessoas que servem a ele, mas o número de pessoas a quem ele serve. Esse é o diferencial do grande líder. E eu creio que é assim também conosco. Nós temos aprendido tanto com a nossa liderança, desde o pastor Melvin, pastor Lucas, pastor Paulo, pastor Ei, pastor, nossa liderança toda, pastor Luiz aqui, pastora Miriam, né? Pastor Geraldo, pastora Terezinha, que já estão hoje em Goiânia. Todos, nós aprendemos com todos que nós somos os lavadores de pés no reino de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. O maior líder que já existiu, ele lavou os pés dos seus discípulos, tirou a toalha, colocou a bacia. É assim que nós somos, é assim que nós devemos ser, em nome de Jesus. Sabe, ser líder não significa se tornar grande, maior do que os outros. Significa servir, significa estar disponível, significa estar prestando atenção às necessidades e estar disposto a dedicar a vida para ver novas pessoas chegando no reino de Deus e crescendo, e crescendo, e crescendo para a glória de Jesus. Amém? Olha, queridos, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: todos nós aqui cuidamos de pessoas, igual na família, lá em casa. Meu pai, minha mãe são crentes, estão bem, graças a Deus, cerca de 50 anos de casamento, aproximadamente. Vou fazer acho que esse ano agora. 50 anos. E eu nasci, né, um ano depois deles casarem, mais ou menos. Antes de um ano deles casarem. Naquela época, né, o pessoal já casava, já tinha filho logo. Casava hoje, já tinha filho com 9 meses daqui para frente, né? Então era assim. Foi assim que eu nasci. E aí eu sou o mais velho. E o filho mais velho sempre assume responsabilidades dentro de casa com os mais novos. Lá era assim. Quando o papai e a mamãe saíam de casa, a recomendação era essa aí: olha, presta atenção nos teus irmãos, não deixa. Era lá no interior, na beira do Ribeirinho, que eu vim de lá com 11 anos de idade para os 12 já. E aí ele dizia assim: presta atenção nos teus irmãos, não deixe eles brincarem com fogo, não deixe eles subirem em árvore, que podia cair, quebrar o braço, essas coisas, né? Não deixe ir para a beira do rio, porque podia morrer afogado. Então tinha umas recomendações. É assim na família. Os irmãos mais velhos sempre cuidam dos irmãos mais novos. Pelo menos é assim que tem que ser, é assim que deve ser. Na igreja também não é diferente, irmãos. Cada um de nós aqui fomos chamados para ser irmãos mais velhos, que vamos cuidar dos irmãos mais novos que estão chegando. Vamos mostrar o caminho para eles chegarem até o topo que Deus tem para eles, em nome de Jesus. Essa é a visão do reino de Deus. É para isso que nós fomos chamados, para abrir o caminho para outros crescerem e alcançarem o seu destino espiritual em Deus e o seu chamado, o seu propósito dentro do reino de Deus. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Eu gosto de um texto lá do livro de Hebreus, que diz que nós somos da igreja dos primogênitos. Quem é a igreja dos primogênitos? Os primogênitos são os irmãos mais velhos. Então olhe para alguém e diga assim: você também é primogênito, e você vai cuidar de todos os mais novos que vieram depois de você. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.